Olá, sou Alexia Pereira e essa é minha aula sobre métodos contraceptivos. Objetivos de aprendizagem contemplam a escolha do método, métodos combinados, contraindicações ao estrógeno, métodos isolados, comportamentais e métodos cirúrgicos. Sobre a escolha do método, é importante a gente avaliar as características da usuária, doenças de base, efeitos adversos, custo, disponibilidade e preferência da paciente. O índice de Pearl é uma medida estatística que vai calcular a taxa de falha daquele método. Então, quanto menor o índice, menor a ocorrência de falhas do método. E aqui são os critérios de elegibilidade, que é a categoria 1. O método pode ser usado sem nenhuma restrição. Categoria 2. Os benefícios superam os riscos. Categoria 3. Os riscos superam os benefícios. E a categoria 4. O método não deve ser utilizado, pois apresenta um risco inaceitável. Então, 1 e 2 podem ser utilizados e 3 e 4 não devem ser utilizados. Métodos combinados, contendo progesterona e estrogênio, sendo a progesterona o hormônio contraceptivo e o estrogênio que entra para poder diminuir os efeitos colaterais da progesterona isolada. A progesterona inibe a ovulação, espessa o muco cervical, diminui a proliferação do endométrio e impede a maturação folicular. O estrogênio vai potencializar a progesterona, inibir o FSH e estabilizar o endométrio. Dentro dos métodos contraceptivos combinados, temos o anel vaginal, que é um silicone que libera intravaginalmente o hormônio por 3 semanas de cada ciclo de 4 semanas. A pílula, que deve ser tomada todos os dias no mesmo horário, e tem que prestar atenção nas interações medicamentosas, com a rifampicina, com anticonvulsivantes, topiramato, que podem alterar a taxa de eficácia desse método. Adesivo transdérmico. É trocado uma vez por semana durante 3 semanas, seguido de uma semana sem adesivo. Tem que avisar para as pacientes com mais de 90 quilos que a taxa de eficácia pode ser alterada por conta do peso. Injetável mensal, intramuscular e é feito uma vez ao mês. As vantagens, eles melhoram a acne, causam um sangramento programado, melhoram a dismenorreia, melhoram os sintomas pré-menstruais e tem a proteção contra CA de ovário e CA de endométrio. Efeitos adversos, náusea, cefaleia, mastalgia, as interações medicamentosas nas usuárias de pílula. O estrogênio pode causar lentificação da bile, aumento dos triglicerídeos, aumento da SHBG, que vai diminuir a testosterona livre, ocorrendo a diminuição da libido da paciente. E apresentam também maior risco de trombose e AVC. E aqui são as contraindicações ao estrógeno, que a gente tem que perguntar minuciosamente para a paciente, pois se ela já tiver algum deles, já não pode usar os métodos combinados. E como alternativa, a gente tem os métodos isolados, que contêm apenas a progesterona. E o mecanismo de ação é por meio do espessamento do muco cervical, efeito antiproliferativo do endométrio, causando uma atrofia endometrial, redução da motilidade tubária e inibição do pico de RH, que vai levar à inibição da ovulação. Dentre eles, temos as pílulas, que devem ser tomadas todos os dias no mesmo horário, e lembrar das interações medicamentosas. O Implanon, que é uma haste flexível que libera hormônio durante 3 anos e hoje em dia é o método mais eficaz do mercado. E o injetável trimestral, que é usado intramuscular a cada 3 meses e não pode ser usado em adolescentes com menos de 19 anos pelo risco de osteopenia. As vantagens, eles reduzem o fluxo, melhoram a dismenorreia, diminuição dos sintomas de tensão pré-menstrual e da mastalgia, proteção contra CA de ovário e endométrio. Sobre os efeitos adversos, podem causar acne e oleosidade da pele, até porque não vai ter mais o estrogênio presente, um sangramento de menstrual não programado, podendo haver os spottings, náusea, cefaleia, mastalgia, amenorreia, e lembrar que o único associado a ganho de peso é o injetável trimestral. Dispositivos intrauterinos. Não hormonal, a gente tem DIU de cobre e DIU de cobre com prata. O mecanismo de ação age promovendo a resposta inflamatória, dificultando a passagem dos espermatozoides na cavidade uterina, e assim previne a fertilização. Como ele é de baixo custo, então ele está no SUS também e é aprovado por o uso durante 10 anos. Mas como consequência pode haver aumento do fluxo menstrual e da dismenorreia. E o hormonal, que é o composto de levonorgestrel, que é a almirena ou caelina, e o mecanismo de ação é por meio da resposta inflamatória endometrial, atrofia do endométrio, anovulação e 85% dos ciclos, e espessamento do muco cervical. E eles podem causar a diminuição do fluxo menstrual, melhorando a menorragia e a dismenorreia, e é aprovado para o uso durante 5 anos. Existem algumas contraindicações para o uso dos dispositivos intrauterinos, dentre elas a gravidez, sepse puerperal, DIP, cervicite mucopurulenta, CA cervical ou endometrial, saneamento uterino normal não diagnosticado, malformações uterinas ou distorções da cavidade.
E as contraindicações do hormonal é a mesma coisa, só que isso adiciona-se a de mama e gravidez ectópica prévia. E aqui são os LARCs, que são os contraceptivos de longa ação, que não vão depender da paciente para ter uma taxa de efetividade alta. Dentre eles é o dihormonal, não-hormonal e implanon. Métodos de barreira: a camisinha, que é o único que previne contra infecções sexualmente transmissíveis, o diafragma, que pode ser utilizado junto do espermicida e deve ser colocado 3 horas antes e retirado 6 horas após a relação. Sobre as vantagens: previne contra a ST, a camisinha, ausência de efeitos sistêmicos, poucos efeitos colaterais e a rápida reversibilidade. As desvantagens: a irritação ou desconforto vaginal, muitas vezes pelo látex no componente da camisinha, e a disciplina, que vai precisar ter porque a eficácia varia de acordo com o uso correto. Métodos comportamentais: eu trouxe o método Billings, que é a avaliação do muco cervical para avaliar quando a paciente está ovulando, e a temperatura basal, que é a medição da temperatura todos os dias antes de se levantar da cama quando acorda. Métodos definitivos cirúrgicos: tem a laqueadura tubária e a vasectomia. E dentre eles tem a lei de 21 anos ou 2 filhos vivos, expressar desejo com antecedência mínima de 60 dias e autorizá-la durante o período de parto. Os benefícios: tem a alta eficácia, não depende da disciplina da usuária, mantém eficácia durante todo o tempo de uso, e os malefícios é a difícil reversibilidade, a necessidade cirúrgica para a realização e para a reversibilidade do método. E aqui eu trouxe a contracepção de emergência, que deve ser manejada por meio desses métodos, pode ser usado o levonorgestrel, o DIU de cobre e outros dois. E essa é as minhas referências que eu usei para aula. Por que eu escolhi ginecologia obstetrícia? Porque desde antes de entrar na faculdade, eu sempre gostei da área e sempre me interessei. E quando eu entrei no quinto semestre, eu finalmente pude conhecer e eu me encantei, porque me mostrou há várias formas como a gente pode atuar, né, pela saúde da mulher. E eu quero contagiar os alunos novos com essa paixão por meio das estratégias, aulas que eu quero dar. E outro motivo de eu ter escolhido a ginecologia obstetrícia da monitoria é que eu quero estar perto novamente dessa área que eu amo tanto, que eu sinto falta. E tem como também um dos meus objetivos de vida, que é cuidar das mulheres, desde o nascimento até o climatério. E aqui é uma foto de quando eu fui para o Liceu do Conjunto Ceará, que é um colégio público, dar aula sobre métodos contraceptivos para as meninas do ensino médio. E aqui é quando eu fui acompanhar os partos nas férias e tinha esse bebezinho super fofo. E é isso, por isso que eu escolhi ginecologia obstetrícia para monitoria. De material técnico e didático, eu produzi uns flashcards sobre a aula de métodos contraceptivos, que se trata de um método de estudo ativo por meio de perguntas e respostas, que ajuda muito no engajamento no aprendizado dos alunos e também na fixação do conteúdo. E sobre ajudar na anamnese, no OSCE, eu criei também esse checklist sobre o caso do contraceptivos, e para lembrar eles as contraindicações ao estrógeno, de perguntar o HGO, que é importante para saber da história daquela mulher. E criei um grupo no Telegram, que é para mandar esses materiais o quanto antes para eles conseguirem chegar lá na simulação super afiados. E como eu vou conciliar as aulas da faculdade da monitoria? Por meio de um cronograma que eu vou criar, e por meio de um estudo também mais eficaz, e também espero a colaboração dos meus colegas de sala para me enviar os materiais, falar qual parte da aula foi mais importante, para tirar alguma dúvida caso eu tenha. E aqui eu trouxe uma foto da minha agenda de uma semana qualquer para mostrar quanto eu gosto dessa parte de ser organizada em relação a prazos, sobre reuniões que eu preciso participar, e é para mostrar, para provar isso da minha pessoa. E é assim que eu pretendo conciliar as aulas da faculdade da monitoria. Colocando também as aulas da faculdade em momentos que eu esteja disponível para poder estudar, quando eu fosse, não sei, descansar, eu colocar essas aulas para a gente estudar. E é isso, beijo.